Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad, com sua purificada linhagem, sobre todos os profetas e mensageiros e sobre todos os bons companheiros e todos aqueles que o seguiram e o seguirão até o dia do juízo final verdadeiramente. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse programa, que hoje vamos abordar um tema que todos vocês acompanharam, né, no mês passado, que foi a ziara de um dos queridos irmãos muçulmanos, o Haj Batista, aqui presente conosco. Muito obrigado pela presença, Haj Batista, seja bem-vindo. Se quiser saudar os telespectadores, pode ficar à vontade. Assalamu alaikum a todos, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Bismillahirrahmanirrahim, que a paz de Deus esteja com todos vocês, nossos telespectadores, nossos companheiros de viagem, nossos companheiros do dia a dia. E estou aqui para responder algumas perguntas que vai ser feita aqui pelo irmão e amigo Nasser. Muito bom. Bem, todos nós acompanhamos aí a sua jornada, né, durante esses últimos dias, e especialmente a viagem maravilhosa e espiritual, além de tudo, para os locais sagrados, para os santuários sagrados. O que te levou a fazer essa viagem? Por que fazer essa viagem foi importante, e é importante, na verdade, para você como muçulmano e para qualquer fiel, qualquer muçulmano, no seu ponto de vista? Então, na verdade, acredito eu que todo o muçulmano ele gostaria de fazer o Hajj. Primeiro ponto. Segundo ponto, todo o muçulmano que segue a linhagem do profeta, dos Ahlul Bayt, ele gostaria de visitar os locais sagrados, os santuários dos imãs e da família dos imãs. Então, comigo não seria diferente. O meu sonho, primeiro, era ser Hajj. Alhamdulillah, esse foi realizado em 2015, mas para mim estaria faltando, eu como seguidor dos Ahlul Bayt, estaria faltando fazer essa viagem para visitar os túmulos sagrados dos nossos saudosos imãs. Então, na verdade, essa viagem que nós fizemos foi de grandíssima realização, entendeu? Então, eu até brinquei com meus amigos falando, eu agora sou um homem realizado pelo fato de ter visitado todos os imãs da linhagem do profeta. Que bom, que bom. Com certeza, o Hajj, ele é uma obrigação, né? A gente sabe que o Hajj, ele é o dever de todo muçulmano uma vez ao ano. E a visita para os santuários e os locais sagrados não é obrigatória, mas é de extrema recomendação. Ou seja, quem puder visitar e não o fazer, com certeza estaria deixando, né, de realizar uma grande recomendação, né? E aqui eu pergunto para você que visitou o Iraque, né, especialmente a terra dos pontos sagrados, dos profetas, tem vários profetas enterrados lá, tem 6 imames, filhos de imames, né, vários lugares. Qual que foi o ponto auge, né? Onde foi a sua melhor sensação, onde você se sentiu aquela luz, né? Aquele ponto espiritual que você sentiu durante essa viagem, durante a visita da Ziara. Você pode compartilhar com a gente? Na verdade, assim, a nossa Ziara ela tem um ponto principal. Quando você está em Najaf, o ponto principal da Ziara
é o santuário do Imam Ali. O Imam Ali, na verdade, a história começa a partir, depois do profeta, a história começa a partir do Imam Ali. Sim. Então, é de fundamental importância a gente conhecer a base dos Ahlul Bayt, a base da família do profeta. A família do profeta começou a partir de Fátima Zahra e Imam Ali. Então, o santuário do Imam Ali, ele tem uma especialidade. Você saber quem foi o Imam Ali, entendeu? Sucessor do profeta, poxa, não é uma pequena coisa. O profeta falou no dia de Al-Gadir que o Imam Ali seria o sucessor dele. Então, nós que seguimos os Ahlul Bayt, nós somos o seguidor de Ali, entendeu? O ponto principal. Então, o profeta falou, se tiver dois caminhos, um caminho largo onde vai todo mundo e o Ali entrar no caminho estreito, você segue o Ali, entendeu? Então, são muitas passagens, muitas informações que nós temos, esse dever de seguir Ali, seguir os ensinamentos do Ali. Sim, com certeza. Tá. O Ali, na verdade, ele é referência. Ele é a referência. Ele é o critério. Como dizia o imam, desculpa te cortar, como dizia o profeta Muhammad, Ali está com a verdade e a verdade está com Ali. Onde Ali estiver, a verdade está com ele. Não é ele que segue a verdade. Não é Ali que segue a verdade. Ali é a verdade incorporada. Todas as decisões dele, todas as falas dele, todas as discussões, né? Tudo que ele fala representa a verdade, né? E é isso a importância, né? A gente conhecer a base, né? Como você disse. Quem não conhece a história dos imãs, que não conhece a história do Imam Ali, então eles imaginam, alguns falam, não, Ali era um guerreiro, o Ali... Ele se perde, né? Ele se perde no meio dessa Você história. precisa saber da história do Ali. Sim. Depois do Imam Ali, que nós visitamos também os outros santuários, para mim tem o segundo santuário que é fundamental para todos nós. Na verdade, para a nossa vida, esse trouxe para a nossa vida até hoje, é o santuário do Imam al-Hussein alayhi salam. O santuário do Imam al-Hussein, ele tem uma energia diferente dos outros santuários. Porque quando você entra no santuário e você imagina que aquele homem, para defender a nossa religião até hoje, de 1400 anos, ele teve que passar por aquele sacrifício. Ele teve que se sacrificar e sacrificar a família dele. Não porque era bom ele morrer e a família dele morrer junto. Não, foi necessário. Era necessário. Sim. Ele dar a sua própria vida, como muitos outros profetas deram, mas o Imam al-Hussein alayhi salam foi diferente. E você teve, desculpa te cortar, você teve o privilégio, que todo mundo acompanhou, né, de fazer a ziara do lado do mausoléu, né? Do lado, alguns metros, né? Imagina, né? Que sensação foi aquela? Então, o que você sentiu, né? O que você gostaria de compartilhar? Eu que, alhamdulillah, escrevo versos, escrevo latimia para o Imam al-Hussein, mas eu tava longe do Imam al-Hussein, entendeu? Eu não tinha aquela sensação que eu tive quando eu estava dentro do santuário do Imam Hussein. E eu falava para mim mesmo, alhamdulillah, olha onde é que eu estou. Olha onde é que eu estou. Eu sempre faço latimia, faço versos para o Imam Hussein, alayhi salam. De lá do Brasil, estou a não sei quantos milhares de quilômetros de distância, sem ver o Imam Hussein, sem estar próximo do mausoléu do Imam Hussein, sem estar na mesquita do Imam Hussein, alayhi salam. E eu faço versos para ele, e agora eu estou aqui diante dele. Então, aquilo ali, a emoção e a sensação é muito grande, porque quem sabe da história do Imam Hussein, ele começa a chorar só em saber da história. Imagina você estar do lado do ocorrido, onde aconteceu a tragédia, onde aconteceu a batalha,
entendeu? Onde o Imam Al-Hussein foi sacrificado, ele e a família dele, crianças, mulheres, entendeu? Então, é muito emocionante. Eu confesso que eu chorei em alguns momentos, porque realmente é muito emocionante você viver tudo isso assim, próximo ao... Você tocou, desculpa te cortar, você tocou num ponto muito importante, né, que é conhecer a história. Não adianta a gente visitar uma mesquita, visitar um santuário e não conhecer a história, né, daquele local, porque aquela visita simplesmente vai ser uma visita artificial, vai ser uma visita da aparência. Olha que coisa bonita, olha a parede, olha o local, olha de ouro, não sei o quê. Mas se você conhecer, o que te fez, na verdade, viver essa emoção, foi porque você conhece a história do Imam Hussein, sabe o quanto ele sofreu, sabe dos sacrifícios que ele passou. Eu acho que esse é o ponto mais importante de todas as visitas, né? Que adianta a gente visitar, de repente, um palácio ou um local, um ponto histórico, se a gente não conhece a história daquele local. E agora eu quero passar para mais um ponto, que é visitar vários locais aí que você passou, que a gente acompanhou, vários palácios, né, dos sultões na Turquia, até mesmo o palácio, né, no Iraque, né, aquele palácio dos Omíadas, onde o Muslim Ibn Aqil, né, foi lançado antes da Batalha de Karbala, né, ele foi martirizado, fica do lado, inclusive, da casa do Imam Ali, né? Que estava em reforma, né? Eu acho, você não visitou. Estava lá as ruínas daquele palácio, aquele palácio que era a sede do governo, as pessoas tremiam só de ouvir o nome daquele palácio. E ao mesmo tempo você visitou a casa das lideranças religiosas, Imam Khomeini, né? Teve o prazer de visitar a casa do Imam Khomeini no Iraque, né? Eu acho, em Najaf, em Qom e no Irã, né? Que legal, né? O que você tem, que lição que fica com essas visitas? O que você sentiu? O que você gostaria de transmitir aqui? São duas etapas. Primeira etapa, você visitar a luxúria, ou você conviver com a luxúria. E segunda etapa é você conviver com a humildade, entendeu? Sim. Então, são totalmente diferentes. No momento que nós estávamos fazendo as nossas visitas, nós passamos pela Turquia e visitamos os palácios do Ataturk, né? Aqueles palácios enormes. E interessante, pela história que conta o Ataturk, todos aqueles sultão... O Ataturk. Ataturk, sim, né? Sim. Eu às vezes confundo. Eles eram pessoas religiosas, eles viajavam para Meca, eles faziam o Hajj também, entendeu? Então eram pessoas religiosas, mas que seguiam a religião de forma diferente. Não é? O que é que Deus quer do religioso? Principalmente humildade, entendeu? Você precisa ser humilde. Esse é um dos pontos fundamentais. Você tem que ser humilde para você e humilde para as outras pessoas, entendeu? O que eu quero para mim, eu quero para as pessoas especialmente também. Quando se tem grandes responsabilidades, né? Como uma liderança, a pessoa é líder, né? Principalmente. Isso serve para os nossos presidentes, nossos governadores, nossos prefeitos. Então, na época, eles, os sultões e as famílias dele, então eles absorviam as riquezas só para eles. Eles faziam os palácios deles, se fechava dentro desse palácio, que não era uma coisa pequena, entendeu? Era uma coisa enorme. Você tinha 3, 4 palácios dentro de um condomínio, entendeu? Enquanto o povo lá fora vivia na miséria, entendeu? Lá dentro era uma luxúria total. Você tinha acesso para o mar, tudo entrava através de embarcação, os sultões e a família dele não precisava sair daquele espaço, porque ali dentro eles tinham tudo, as melhores comidas, as melhores roupas, tudo de melhor, tudo com dinheiro do povo que eles arrecadavam e vivia na luxúria, entendeu? E esses homens faziam o Hajj, entendeu? Achando que Deus ia perdoar os pecados dele porque eles estavam fazendo o Hajj. E não funciona desse jeito. Do outro lado, aí nós voltamos para falar
do Imam Ayatollah Khomeini. Um homem que ele viveu na humildade. Durante todo o tempo dele, ele foi humilde. Entendeu? Depois da Revolução Islâmica do Irã, todo mundo achava que ele ia morar no palácio, né? Não, ele é o líder da Revolução Islâmica, então ele precisa morar num palácio como rei, e ele não aceitou. Falou, não, eu quero a minha casinha, meu espaço humilde, porque é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser humildes, nós temos que ser como os nossos irmãos são. Entendeu? Então, um exemplo. Ele seguiu o exemplo dos imames, na verdade. O exemplo, né? Dos imãs, como os nossos irmãos e os nossos imãs foram. Então, ele quis dar esse exemplo para as pessoas. E esse exemplo que nós temos que seguir, exemplo do Ayatollah Khomeini, não o exemplo do sultão. Às vezes as pessoas trabalham, adquirem riquezas, entendeu? E essas riquezas, eles absorvem essas riquezas só para ele, para as famílias deles, entendeu? Na hora que quer compartilhar com alguém, eles negam. Então, essas pessoas, para mim, são os sultão, entendeu? Tem um termo, né? uma questão que se fala muito dentro da religião, que é o desapego, né? Não há problema nenhum a pessoa ter suas coisas, sua riqueza, seu dinheiro, trabalhar, tudo, lógico, de fontes lícitas, né, halal, só que ele tem que ser desapegado. O ser humano não pode ser apegado. A gente percebeu, por exemplo, durante as viagens, que os palácios eram enormes, né, como você disse, mas tinha uma sala para visitas, tinha uma sala para oração, tinha uma sala para leitura, tinha uma sala para refeição, tinha uma sala para lazer, tinha uma sala, sabe, essa ostentação, né? Os lustres eram da Inglaterra, os tapetes eram da França, né? As decorações eram sei lá da onde. Então a gente percebe que o ser humano não precisa, né, na verdade, de tudo isso para agradar a Deus. Sim. O que ele precisa para agradar a Deus é a sua humildade, a sua fé, o cumprimento, né, da verdade, porque a justiça sempre vai prevalecer. A verdade prevalece e nunca a tirania. Hoje, por exemplo, a gente vê que o Imam Ali, mesmo morto, ele continua soberano. Ele continua governando no mundo através de seus ensinamentos, através de suas palavras, através de sua influência, boa influência no mundo inteiro. E aí, partindo daqui, eu gostaria de fazer mais a última pergunta, que era sobre a Revolução Islâmica, né? Já que você tocou nesse assunto, você visitou o Irã, você visitou alguns lugares também tristes, né, que a gente viu em Teherã, né? Qual foi a importância desta revolução para o Islã e para os muçulmanos como um todo? Qual foi a importância da Revolução Islâmica para a região e para o mundo como um todo? O que você viu de diferente, de acordo com o que você estudou, já escutou, como era antes? Se você puder compartilhar com a gente agradece. Bom, como eu visitei o Irã e eu li um pouco a história sobre o Islã, a Revolução Islâmica do Irã, ela era necessária. Ela foi necessária para o bem do povo iraniano. Eu visitei o Palácio do Reza, né, que foi o último império, né, o último rei. Então, como nós falamos do sultão, nós percebemos que ele também era um líder que vivia na luxúria, enquanto o povo iraniano, eles viviam na necessidade. O pior de tudo não é a necessidade de pobreza, é a necessidade de espírito, a necessidade espiritual. A espiritualidade do iraniano estava se acabando por razão de ter um governo totalmente antirreligioso, entendeu? Chegou ao ponto dele fazer algumas declarações que vinham totalmente contra as normas e as lógicas da religião, entendeu? Então o povo iraniano, ele estava perdendo espiritualidade.
Eu quero até citar um exemplo. Por exemplo, eu sou brasileiro, então eu estou aqui no Brasil. Então eu estou vivendo num Brasil que existe bebidas em excesso. Estou vivendo no Brasil que as mulheres andam à vontade. Eu não vou falar seminua porque é um termo muito, mas que as mulheres elas mostram parte do corpo para as pessoas. Um país que a droga vive solta, que as pessoas vivem, um país que vive, você tem medo de andar na rua com algum objeto que alguém pode chegar e te assaltar. Então, eu estou querendo fazer essa comparação. O Irã, da época, talvez seja o Brasil de hoje. Então, quem vive no Brasil hoje vive assustado, entendeu? Mesmo você sendo brasileiro, você vive assustado, você não pode andar à noite na rua, se você andar de carro tem que ser com vidro fechado, a sua família não pode andar sozinha, você não pode andar nas praças porque está tomada de usuário de droga, enfim. Então, imagina o Irã, um país de berço religioso, que tem o Alcorão como exemplo e as pessoas vivem desse jeito. Então, o Ayatollah Khomeini teve a visão que no futuro o Irã seria um Brasil de hoje. Isso não era bom para o Irã. Então, eu que visitei o Irã recentemente, eu vi que o Irã não tem drogados, usuários de droga, vendedores de droga. O Irã não tem cara que vai estar te roubando o teu celular, você vai passar com o celular, o cara vai passar correndo, vai roubar. O Irã não tem praças públicas tomadas por moradores de rua. O Irã não tem mulher andando seminua em praças públicas. Então, é um país que você chega e você admira. Você tem que admirar o Irã. Na verdade, desculpa te cortar, o Imam Khomeini tentou executar um modo de vida islâmico, um modo correto de vida islâmico. Certo. Não que isso seja condenável, qualquer povo, qualquer nação pode escolher o modo de vida dela, ela escolhe suas próprias regras, suas próprias leis, ela estabelece ali a cultura, né, deles. E nada contra isso, né? Mas esse modelo que o Shah estava colocando em prática, como você disse, era contrário à espiritualidade islâmica, era contrária à doutrina islâmica que há anos, milenares, né, o Irã estava vivendo, né? Era contrário ao Islã, era contrário a esse ponto religioso, né? E outro fato muito interessante, que às vezes a mídia mostra e as pessoas que estão desse lado, eles não sabem. É totalmente contrário. Eu estive no Irã e eu vi que as pessoas lá têm liberdade total. Lógico, cada país tem sua constituição, suas regras, suas normas. As pessoas dentro do Irã, têm liberdade. As mulheres dirigem, as mulheres estudam, as mulheres andam sozinhas na rua, com os seus filhos, com seu marido. Totalmente liberdade total. Então, não, aqui fala, não, mas aí a mulher no Irã não pode estudar, não pode dirigir, não pode nada. A mesma liberdade que o homem tem no Irã, as mulheres também têm. Então, você percebe que as mulheres vivem felizes, vai no shopping, vai nos clubes, vai nas praças, vai nos jardins, entendeu? Então, elas vivem. O problema da mulher usar o chador, o hijab, isso aí, ele está dentro da religião, faz parte da religião, não é o Irã. Eu percebi que no Iraque, as pessoas, elas usam o hijab até mais adequado no Irã. Mas é porque não, no Irã, as regras da mulher usar o hijab não é só no Irã, a mulher muçulmana ela precisa usar o hijab no mundo inteiro. Entendeu? Ela faz parte do vestuário da mulher. Mas eu vi muitas mulheres no Irã usando lenço na metade da cabeça, entendeu? O que falaram aqui fora, que a mídia falou, não, se a mulher usar o lenço que não seja adequado, ela vai presa, vai ser torturada, vai não sei o quê. Aconteceu um episódio no Irã recentemente
de uma moça que não estava usando o hijab adequadamente em determinado local, e ela foi chamada a atenção e ela fez escândalo e acabaram levando ela para a delegacia. Ela teve um mal súbito e acabou falecendo, no qual gerou um problema no mundo inteiro, parecendo que todas as mulheres que usassem o hijab de uma forma seria sacrificada, e não é isso. Eu vi muitas mulheres no aeroporto, em muitos lugares, que nem estavam usando o hijab, nos parques, nos museus, usavam até boné. Os cabelos, até boné, eu até brinquei, falei, poxa... Na verdade, não que isso seja correto, não, né? Que sim, que não seja correto, mas a gente está falando em forma de punição, que não é... Você não vai... É a liberdade, né? A liberdade que existe no Irã. E, lógico, o Irã, como qualquer outro país, tem as suas regras, tem suas leis que precisam ser cumpridas. Da mesma forma que eu devo ser um bom cidadão em qualquer lugar do mundo. Isso, na verdade... é a orientação da minha religião. A minha religião me obriga, me orienta a seguir e respeitar todas as leis em qualquer país onde eu vivo, né? E, portanto, a pessoa deve respeitar a lei onde ela vive, inclusive, sejam cidadãos ou estrangeiros que vivem no Irã, devem respeitar isso, né? Com certeza. Agora, uma pequena... Uma pequena observação, esse significado da liberdade, né, que você tocou. A liberdade, ela, dentro do contexto religioso, ela não tem o mesmo significado islâmico, ela não tem o mesmo significado civil, né, como cidadãos vivemos, né? Como muçulmanos, como fiel, a pessoa tem que decidir de onde requerer seus ensinamentos. Qual que é a fonte que eu devo abastecer a minha mente e adequar o meu modo de vida e meu estilo de vida. Se é da sociedade, se é da minha cultura, se é da constituição do meu país ou da minha religião. Certo. Então, como muçulmano, a questão da liberdade, ela tem sim significado, só que ela tem um significado específico, né, que não cabe agora a gente abordar isso nessa pauta, talvez em um outro programa, né, falar sobre o significado da liberdade, né, e quais são os limites da liberdade dentro do contexto religioso. Então é importante a gente ressaltar isso, né, sobre essa questão da liberdade, né, que o muçulmano ele tem uma liberdade, só que dentro dos limites corretos estabelecidos pela religião. Né? Correto. É isso mesmo. Tem alguma mensagem, tem alguma palavra que você gostaria de colocar aqui, né, para os seus ouvintes, para os telespectadores, depois dessa linda viagem, depois dessa nova experiência, né, que você viveu, visitando lugares milenares, terras antigas, né? Eu ouvi dizer que o profeta Adão, o primeiro ser humano sobre a Terra, né? Você chegou a visitar, né? Onde ele está enterrado, né? Que está lá do lado de Imam Ali, né? Em Najaf. Então, o santuário do Imam Ali, ele está construído próximo do cemitério de Najaf, que é o maior cemitério do mundo, tem o nome... Exatamente, o Vale da Paz, que a gente esqueceu aí também. O Vale da Paz. São tantos lugares, né? São muitos lugares. Muitos lugares eu teria o dia inteiro aí para estar falando dos santuários e dos locais importantes que nós visitamos. Mas falando do cemitério da Paz, realmente, o cemitério que tem... mais de 4 milhões de pessoas enterradas nesse cemitério, e segundo as informações, ali foi o primeiro cemitério do mundo e o Adão foi enterrado ali naquele cemitério. Nós visitamos. Não é um cemitério qualquer como nós temos aqui em Guarulhos e tal, etc. É um cemitério que, tipo uma cidade, você anda de carro dentro desse cemitério. São ruas dentro dos cemitérios e é uma cidade, realmente é a cidade da paz. Entendeu? Então, muitos mártires, muitos profetas, eles estão enterrados nesse cemitério. Então, é um local muito importante da gente visitar
para a gente visitar, porque nós sabemos que nós viemos para a Terra e para a Terra nós teremos que retornar, entendeu? Então, como os profetas morreram, nós também vamos morrer. Então é importante que a gente tenha essa noção, porque você está saudável, está no teu dia a dia, a gente às vezes não para pensar um pouquinho sobre isso daí. Então ali está enterrado do primeiro profeta até outros profetas que vieram, que está enterrado naquele cemitério, e é um ponto muito importante de visitação lá na cidade de Najaf, que é o Cemitério da Paz. Tá, e eu queria falar mais poucos assuntos aqui a respeito da fé, a fé do Hor, que na Batalha de Karbala ele era líder do exército opositor ao Imam Hussein, mas na hora que ele falou assim, eu tenho dois caminhos, entre o céu e o inferno eu vou preferir o paraíso, e ele veio para o lado do Imam Hussein e foi o primeiro mártir. Então eu estou aqui querendo falar de fé, falar de espiritualidade, e são muitos exemplos para ser seguidos que eu consegui nessa viagem visitar. Mas eu queria falar aqui de um assunto muito importante, que é os 10 mandamentos de Moisés. Sim. Os 10 mandamentos de Moisés, que não é citado no Alcorão, mas que o Alcorão segue os 10 mandamentos de Moisés mais do que, assim, eu não quero falar das outras religiões, mas mais do que muita gente pensa. Ressalta elas, né? Ele afirma Então, elas. eu até escrevi aqui, os 10 mandamentos de Moisés, e para você entender como que o muçulmano segue os 10 mandamentos de Moisés. Aí eu pergunto para você, segue os 10 mandamentos de Moisés? E eu vou citar aqui. Não terá outro Deus a não ser Deus. Entendeu? Então Moisés falou, não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Então nós seguimos o Deus único de Moisés. La ilaha illallah, Muhammad Rasul. La ilaha illallah, né? La ilaha illallah, só existe um Deus. Não fará para ti imagem de escultura. Segundo ponto. Então nós não adoramos imagem de escultura. Tem pessoas opositoras, quando a gente vai visitar os túmulos dos imãs, fala, eles estão visitando, não tem imagem. Lá não tem imagem para você estar adorando, fazer adoração à imagem. E nem adoram, nem adoram os imames. E nem adoramos o imã. Nós fazemos as visitações e fazemos as ziaras. Quando nós fazemos as ziaras, nós falamos de todos os profetas. Entendeu? A ziara é falada a todos os profetas. Saudamos todos os profetas. Inclusive, o profeta Jesus está na nossa ziara. Todos os momentos que nós estamos lá na mesquita falando da ziara, nós falamos sobre que a paz esteja contigo, ó Jesus, ó Espírito de Deus. Entendeu? Então, terceiro ponto, não tomará o nome do Senhor Deus em vão. É o juramento. Tem pessoas, por Deus que eu faço. Não faça isso. Isso é haram. Você nunca pode jurar pelo nome de Deus. Não tomarás o nome do Santo Deus em vão. Quarto, lembre do dia para se santificar. Nós usamos a sexta-feira como dia de santificação. O judeu usa o sábado e os cristãos usam o domingo. Mas nós temos o dia para se santificar. Honrar teu pai e tua mãe. Ninguém honra mais o seu pai e tua mãe do que os muçulmanos. Os muçulmanos, eles têm uma obrigação perante o seu pai e a sua mãe. Quando eles ficam velhos, os filhos cuidar dos seus pais e das suas mães. E isso está no Alcorão, né? Isso está no Alcorão. E hoje nós vemos na sociedade diferente, né? Infelizmente, na sociedade que não segue a religião islâmica diferente. Seus pais e sua mãe colocam no abrigo de idosos e tal. Abandono, em forma de abandono, entre aspas. Então isso é muito triste. Outro termo que está escrito nos 10 mandamentos, não matarás. E no Alcorão fala, aquele que matar o inocente, ele não terá o direito ao paraíso. As pessoas, mas o muçulmano mata. O muçulmano, ele é proibido matar alguém. Se alguém está matando alguém, a gente não considera como muçulmano. Entendeu? Não é considerado como muçulmano. Ele está errado. Ele está errado. Você é muçulmano? Eu sou, mas por que você matou as pessoas? Por que você explodiu uma bomba? Por que você
Então, nós não te consideramos como o seguidor verdadeiro do Islã. Você pode até ser muçulmano, mas você não é seguidor verdadeiro do Islã. Você não pode matar ninguém, você não pode explodir ninguém, você não pode fazer guerra contra um país que tem o seu povo, que tem a sua nação, e você vai fazer uma guerra contra ele, explodir ele, matar pessoas, destruir o país dele. Então, isso não é correto, tá? Não adulterarás. Então, cometer adultérios não pode. Não furtarás. O muçulmano ele é proibido roubar alguma coisa de alguém. Eu acabei de falar que lá no Irã você pode andar com dinheiro na mão, você pode andar com teu celular, você pode andar com teus pertences. O que é teu, ninguém vai pegar. Entendeu? Então, está nos mandamentos de Moisés que nós estamos seguindo. Não cobiçarás as coisas alheias. É o outro ponto principal. Pecado. Se o cara tem um carro bonito, ai, nossa, aquele cara comprou um carro, eu queria ter um carro daquele. Olha a mansão que ele tem e eu moro naquela casinha, aquela mansão podia ser minha e tal. Então isso é cobiças, também é pecado. E nós seguimos também ao pé da letra isso daí. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Quando fala de Allah, gente, Allah é Deus em árabe, o Alcorão vem em árabe, Allah é Deus. Então Deus é único, Deus usa o nome que usar, dependendo da sua língua e do seu país, é o único Deus que nós adoramos o muçulmano. Amamos Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então todos os muçulmanos que seguem realmente o Alcorão, eles são unidos, nós somos unidos. Nós reunimos entre nós comemos nas casas dos muçulmanos, nós dividimos o que nós podemos com os outros muçulmanos. Então é claro que a gente não pode pegar o mundo inteiro, todos os necessitados, porque é uma questão social também, mas o muçulmano ele procura, como muçulmano, fazer as suas obrigações, ajudar as pessoas. É isso que nós fazemos. Com certeza. Obrigado pelas citações. Esses 10 mandamentos com certeza são mandamentos de Deus, mandamentos celestiais que estão confirmados no Alcorão Sagrado, em todas as escritas religiosas. Que bom seria se todas as pessoas colocassem isso em prática. O mundo ia ser melhor, todos iam sair ganhando se a gente pudesse colocar essas questões em prática, ou ao menos, pelo menos uma, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Com certeza isso faria muita diferença. Muito obrigado novamente pela presença, pelo tempo. Que Deus te abençoe e que essa não seja que seja a primeira de muitas, outras ziaras, outras viagens. Inshallah, que você e queridos ouvintes e todas as pessoas que nos acompanham possam fazer. Novamente, muito obrigado pelo tempo de vocês acompanharam. Quer dizer alguma coisa? Não, eu quero só fazer uma observação. Nessas viagens que nós fazemos, tem pessoas que até que brincaram comigo, falam: ô Haj Batista, que legal que nós também viajamos com você. Queria falar que foi gravado muitos vídeos, postei bastantes vídeos no Facebook, ainda estou postando vídeo porque não dá mais, assim, tem no meu canal do YouTube que chama Muçulmano Haj Batista, que nós vamos estar postando todos esses vídeos lá, no Muçulmano Haj Batista, entendeu? Então quem quiser ver mais vídeos a respeito da nossa viagem, vocês vão entrar lá no nosso canal Muçulmano Haj Batista, tá junto com a Resala também. Entendeu? Então você vai encontrar muitos vídeos no nosso Muçulmano Haj Batista da nossa viagem, e também no Resala e também nos outros canais islâmicos que você vai encontrar muita coisa da nossa ziara, da nossa viagem. Espero em Deus Todo-Poderoso que vocês também tenham a mesma oportunidade que eu tenho, que com certeza vocês vão voltar muito mais fortalecido na fé. E que a paz de Deus fique com todos vocês. Com certeza. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus dê uma longa vida para você, para toda a sua família, e que Deus abençoe a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.